Este homem também acompanhou de perto a histórica conquista. José Geraldo de Souza, o Bolão, foi massagista da Inter por 13 anos. Mineiro de Muriaé, ele hoje mora no Jardim Vista Alegre, em Limeira. Em sua casa, 2 quadros com o esquadrão da Inter chamam a atenção na parede. Naquele ano, esta foto foi destaque nos principais jornais do país. E Bolão estava lá. Aos 55 anos de idade, ele recebeu a equipe da TV Jornal e relembrou a conquista do título. Bolão, 25 anos depois, que lembranças você tem daqueles 90 minutos decisivos naquela quarta-feira, 3 de setembro, no Morumbi? No momento, são momentos, às vezes, muito tristes, por circunstâncias que me encontro hoje, e muito feliz de ter passado aquele momento junto com a Associação Atlética Internacional. Para mim, que foi um grande momento da minha vida. Conta um pouco, você que viveu tão de perto e sabe como poucos os bastidores daquele clube, daquele momento, daquela década, a década de 80. Conta um pouco como era o dia a dia da Internacional em 86. Era um time, vamos dizer, um time grande. Era um time que não manifestava grandes elogios assim, da imprensa, era pouco resguardado, mas onde a gente ia era um time respeitado, um time que tinha sua qualidade, tanto técnica como física, um elenco muito bom, respeitado, e era gostoso de trabalhar, porque tudo que fazia era em prol de um só, que era em prol da Associação Atlética Internacional, e onde tivemos grandes sucessos e chegamos ao título, graças a Deus. Você estava contando algumas histórias aí, você citou alguns casos que mostram a humildade daquele elenco, né? Queria que você levasse até o nosso telespectador como é que a Inter se concentrava para as partidas, como é que a Inter, você citou um problema aí com pneus, como é que isso era resolvido? Olha, a Internacional naquela época era uma equipe tão agrupada, como diz o outro, era um por todos e todos por um. Você vê que hoje eu vejo a Internacional vai jogar em São Paulo, ela concentra em São Paulo. Naquela época não, nós ia jogar em São Paulo, Araraquara, a redondeza aqui, nós ficávamos no Limeirão. Nós concentrávamos aqui, nós fazíamos refeições no Guaíba na época, e saíam praticamente na hora quase do jogo, e a gente ia, jogava e ganhava os jogos. Então era todo mundo unido. Você vê, tivemos 2 ou 3 oportunidades de pneu furar no caminho, o motorista não levantava do seu lugar. Era eu, o jogador, o pitanga, a gente ia, trocava o pneu, tudo naquela harmonia, era uma festa. Nós chegávamos no vestiário, era uma escola de samba, não era nacional. Muitas vezes o representante, eu vou esperando a Inter chegar para fazer a suma, não, a Inter já aqueceu. Mas eu não vi, então, o senhor estava dormindo, porque nós já aquecemos, vamos para o jogo. Então tudo era graça, tudo era graça. Então, parte financeira, o que entrava era dividido em um por todos, todos por um. Não tinha negócio, você jogou, ganha mais, aquele ali não jogou, ganha menos. Então, era gostoso. E hoje você vê que é tudo dividido, tudo uma grande porcaria hoje. E ganhava-se dinheiro naquele ano? Nossa, e como? Tanto, ganhava bem. Ganhava bem, se gastava bem, e era gostoso trabalhar. Dá uma base aí para o pessoal entender. Você estava dizendo aí que o seu salário era X e só de bicho por vitórias ganhava 10 vezes mais. Vamos dizer que fosse hoje, em 2011, meu salário na Inter hoje seria, vamos supor, 10 mil. O bicho da Inter seria 15. Então nós jogávamos, domingo ganhava e recebia na segunda-feira 15. Jogava a quarta, quinta-feira mais 15, são 30. Nós ficamos 3 meses na Internacional sem receber pagamento. Não que nós não queríamos dinheiro, porque, poxa, se o meu salário é 10, eu recebo 30 numa semana, para que eu vou receber? Então, quando recebemos, só 3 meses depois. Agora, foram 13 anos de Internacional. Aquele time era bom mesmo? Foi o melhor que você viu jogar? Olha, em Limeira, sim. Muitos falam que tiveram outras associações internacionais melhores, no caso de Eloy, Tonzinho, mas eu não peguei esse time. O que eu peguei de 2003 para cá foi o melhor. Quem era o grande maestro daquela equipe? Olha, veja bem, todo mundo via Gilberto Costa, mas, portanto, dentro da equipe, para os Silas, para os jogadores, o apelido de Gilberto Costa na época era Silvio Santos. Por que Silvio Santos? Porque tinha jogo que ele falava, pega ali, pega aqui, só que ele não estava jogando nada. Então, na minha opinião, o maestro, o cabeça do time, chamava Manguinha, Silas e Bolívar. Qual é a história que você tem aí guardada que ainda não foi contada sobre o título de 86? Busca aí na memória. O que ninguém até hoje sabe que você possa contar agora? Não, são as injustiças que faziam por a Inter ter um time pequeno. A própria imprensa, na época, a Jovem Pan, no dia do primeiro jogo, por exemplo, nós estávamos concentrados em São Paulo, o cara chegou, o repórter falou, vamos atrás da nossa viatura que nós vamos sair no portão X.
que vai dar vestiário da Inter e tal. E ele, por ser de São Paulo, levou nós justamente no vestiário do Palmeiras. E você já sentiu a barra, né? A Inter ser um time pequeno, o torcedor não deixa. Foi um quebra-quebra do caramba. Começou com a própria empresa começando a fazer um complô contra nós. Né? E dentro do vestiário, do estádio, o primeiro jogo era mando de campo do Palmeiras. Então, no caso, o vestiário que era do São Paulo, no dia pertencia ao Palmeiras. E o jogo de quarta-feira seria nosso, que nós seríamos o mandante daquele jogo. No segundo jogo, que nós era o mandante, o Palmeiras não queria deixar nós trocar de roupa. Queria que nós fôssemos para o vestiário inferior. Então foi uma proposta, ou trocamos aqui no ou não vai ter jogo. Então já começou aquela burocracia. Para a gente ser um time pequeno, eles queriam lubrificar, ganhar e tal, no grito. Mas graças a Deus não teve isso, nós jogamos e fomos campeões. E ninguém tiraria aquele título da Inter. É muito difícil. Só o velho lá em cima para tirar. Podia jogar 120, 320, que não tiraria. O time era bom, estava confiante, mas um problema apareceu na reta final do campeonato. Quem conta é o atual secretário da Cultura, José Farid Zaini. Bem, a diretoria da Inter, na época o Paulo Marquezin, foi procurar o Grupo Avena, porque todas as emissoras solicitavam na hora do gol um hino da Inter. Eles tocavam hinos de outros clubes, né? E vieram pedir pra gente, porque diz que a Inter não tinha um hino. Depois se descobriu que tinha um hino mais antigo, mas naquele momento precisava ser feito um. Então eu fiz a letra da música num dia, à noite. O Joaquim Prado, que é meu parceiro de música, fez a música, fizemos o arranjo e fomos numa noite gravar. Na noite seguinte, gravar em Campinas. Então, de um dia para o outro, à noite, da noite de um dia para a noite do outro, a gente estava com o hino gravado. E isso já era a reta final do campeonato? Já era a reta final, precisava copiar muito esse hino, distribuir para as emissoras, né? Na época, as pessoas gostaram muito, porque é um hino bastante alegre. Até o pessoal da TV Bandeirantes, o Luiz Ceará, naquela época, veio aqui e pôs o Grupo Avena cantando nos portões de Limeirão, ao vivo, e isso foi para todo o país. E você lembra um pouquinho dessa letra aí? Eu lembro. Então vai, solta aí. Vai chegando o leão da Paulista e o gramado se faz mais feliz. A certeza de cada conquista honra o esporte de nosso país. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé. Segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé. Segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Desponta o negro, peito se aperta na forte emoção. É gol, puxa um leão no meu coração. É gol, puxa um leão no meu coração. E contar a história dessa conquista, a maior conquista do esporte de Limeira, não seria completa se a gente não mostrasse a principal recordação, o troféu do Campeonato Paulista de 86. Disseram que ele está lá em cima, e é para lá que a gente vai agora. Estamos no terceiro andar aqui do Limeirão. Nós vamos agora nos dirigir à parte administrativa, onde fica a secretaria, onde fica a sala da presidência da Internacional. À procura do maior troféu conquistado pelo time em toda a sua história do Campeonato Paulista de 1986. Logo aqui na entrada, na Copa, a gente já vê alguns troféus que fazem parte da história do clube, que vai completar 100 anos em 2013. Aqui, a tradicional sala de troféus da Inter, mas não é aqui que está o troféu do Campeonato Paulista de 1986. Pelo que a gente apurou aqui com a assessoria da Inter, o troféu fica na sala da presidência, que é no final deste longo corredor. E é para lá que a gente vai. Vamos juntos. Segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé. E aqui a gente chega na antessala da presidência da Inter. Vamos ver. A informação é que o troféu de 86 está aqui nessa sala. Sala do presidente. E ali está o tão cobiçado troféu do Campeonato Paulista de 1986. A maior conquista da história da Inter. Uma história que vai completar 100 anos em breve. E ele está aqui. Max, mostra aqui onde estão os dizeres do campeonato. A administração de José Maria Marim, que era o presidente da
Federação Paulista de Futebol naquela época. É bem grande. Descontando a mesinha, ele é praticamente do meu tamanho. Tá um pouquinho empoeirado pela história, mas tá aqui. Bem guardado. Os outros principais troféus da Inter também estão aqui. Campeonatos Brasileiro. E ali no canto, Max, olha só. O pôster da maior equipe que o futebol de Limeira já conheceu. A do Campeonato Paulista de 86. Cumprimos então a nossa missão, que era descobrir onde é que estava o troféu do campeonato de 1986. Tá aqui, bem guardadinho, na sala da presidência. O chuleirão do meu coração é gol. O chuleirão do meu coração é gol. O chuleirão do meu coração.